8 em cada 10 vítimas do tráfico internacional de pessoas no Brasil são recrutadas para exploração sexual na Europa e Estados Unidos. Este tipo de crime movimenta bilhões de dólares por ano, assim como o tráfico de armas e drogas. O repórter Fábio Salema tem mais informações. Fábio. Boa tarde, Paulo. O assunto vai ser tema de um simpósio internacional promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio, em Goiânia. A Polícia Federal realiza diversas operações para combater essa atividade ilícita, que além da exploração sexual, inclui também a prática de serviços forçados. Muitas vítimas são mantidas em cativeiro e forçadas e obrigadas a justamente pagar pela moradia, passagem e alimentação. Elas também são ameaçadas de morte. É o que nós vamos conferir na reportagem de Ana Paula Ergang. A ação dos criminosos é silenciosa. Eles agem sem levantar suspeita. Recrutam, na maioria das vezes, mulheres entre 15 e 30 anos, com promessas de trabalho no exterior, especialmente na Europa e na América Latina. O aliciamento ocorre com o apoio de agências de modelo de fachada, com a cumplicidade de taxistas, funcionários de boates e pessoas que simulam trabalhar com seleção de pessoal. As vítimas geralmente passam por dificuldades financeiras e desejam uma vida melhor. A rota do tráfico internacional de pessoas começa nos grandes centros urbanos, como Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. Os principais destinos são Paraguai, Suriname, Venezuela e República Dominicana na América Latina e Espanha, Holanda, Itália e Portugal na Europa. 79% dos casos são para fins de exploração sexual. No Brasil, o tráfico internacional de pessoas com essa finalidade é crime, com pena prevista pelo Código Penal de 3 a 8 anos de reclusão. Mas não só as mulheres são vítimas do tráfico internacional de pessoas. Crianças, adolescentes, transexuais e travestis também são alvo deste tipo de crime. E pior ainda, parte deles são submetidos ao trabalho escravo ou à remoção de órgãos. De acordo com a ONU, o tráfico internacional de pessoas só perde para o tráfico de drogas, como tipo de crime organizado mais lucrativo do mundo. Movimenta 2,5 milhões de pessoas e mais de 32 bilhões de dólares por ano. Para debater esse tema, o Conselho Nacional de Justiça vai realizar nos dias 14 e 15 de maio, em Goiânia, Goiás, o Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O estado foi escolhido porque é o que tem o maior número de mulheres vítimas da exploração sexual internacional. Esse simpósio internacional, ele contará com a participação de vários países da Europa e também da América Latina, que são países de destino, sobretudo de mulheres, né, que estão sendo levadas para esses países para fins de exploração sexual. O simpósio abordará também a questão do trabalho escravo, que é uma das vertentes, uma outra vertente do tráfico de pessoas, e também a remoção de órgãos, que é tão grave quanto as demais modalidades de tráfico de pessoas. Para saber mais sobre essa questão, estou com o professor Emerson Mazzulo, que é da Universidade Católica de Brasília. Boa tarde, Emerson. O tráfico de pessoas pode ser considerado como um crime? Sim, é considerado crime, é uma derivação lá da Convenção de Palermo, da ONU em 2000, que foi ratificada através do Decreto 5115 de 2004. E alterou, inclusive, o nosso Código Penal, está expresso lá nos artigos 148, 215, 216, 227 e 232, e como falou a nossa colega repórter, dá uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. O simpósio vai ser realizado em Goiás, Goiânia, na capital. Parece também que Goiás é o maior estado, né, que tem esse tipo de ocorrência. Né? O estado de Goiás lidera o ranking nacional, com a maioria dos casos, seguido pelo estado de São Paulo. Depois nós temos aí Minas Gerais, Rio de Janeiro e o estado da Bahia, né? São os líderes nesse tipo de crime internacional. Professor, nós temos uma dúvida que foi colhida nas ruas, vamos acompanhar. Meu nome é Jorge de Freitas Araújo, eu sou aposentado. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que se deve fazer
quando um parente é pego, é vítima do tráfico. Nessas situações, professor? Bom, primeira coisa é procurar o consulado brasileiro, a embaixada brasileira, se você está fora do país. Se é a família, a primeira coisa é buscar o Itamaraty, é buscar a embaixada brasileira, é buscar o governo federal através do Ministério das Relações Exteriores, para tentar, através do contato com o consulado no país onde essa pessoa está, e tentar localizar e saber quais as providências legais cabíveis. Isso é o que fazer no momento em que a pessoa já está sendo vitimada e que a família toma conhecimento ou a pessoa eventualmente consegue, com muita dificuldade, entrar em contato com os parentes aqui no Brasil. Professor, numa suposta oportunidade de emprego fora do país, é fundamental que se verifique aqui mesmo qual empresa é essa, se existe algum registro de trabalho forçado. Ou seja, pegando a pergunta do telespectador, o que se fazer para evitar que isso aconteça? Ou seja, qual medida preventiva se pode adotar? É necessário, em primeiro lugar, toda empresa séria, seja para trabalho, seja para estudo, vai buscar junto ao consulado, à embaixada do país para onde essa pessoa está indo, um visto. E esse país, a maioria dos países, fazem exigências em relação a esse visto, como a verificação de renda, endereço, etc. Então, a primeira providência do candidato ou de uma potencial vítima é verificar se essa empresa possui registro no país, se é uma empresa estrangeira, contactar o consulado daquele país onde essa empresa tem a sede, para verificar as informações com a própria empresa e com o governo daquele país. Porque, às vezes, como é um crime dos mais rentáveis, internacionalmente falando, existe uma estrutura muito sólida e muito rentável. Então, se cria uma estrutura de veículos, websites, etc. Então, a primeira coisa, o cidadão brasileiro deve procurar contato com o país desta empresa, o país para onde se está indo, e verificar se estas pessoas que estão fazendo esse convite, seja pessoa física ou jurídica, estão em situação regular naquele país. Segunda coisa, verificar se é uma empresa que tem sede ou filial no Brasil, se essa empresa também está regular aqui e não responde nenhum inquérito. O contato com a Polícia Federal também é válido nesse sentido, porque a Polícia Federal faz o controle das fronteiras e tem um mapeamento de pessoas e grupos criminosos que atuam no país. Então, esses são os cuidados mínimos. Não aceitar propostas mirabolantes, seja de emprego, seja de qualquer outro tipo de viagem. Professor, nós temos uma segunda pergunta feita pela população. Meu nome é Lucas Souto, sou estudante e queria saber qual é o papel das embaixadas. Qual seria, então, o papel das embaixadas? O papel das embaixadas é auxiliar o cidadão, tanto aquele que foi vítima, no sentido de providenciar o contato com seus parentes, providenciar a libertação daquele brasileiro que está em país estrangeiro, providenciar todas as medidas legais cabíveis junto ao país onde aquele brasileiro está em condição de exploração sexual ou de trabalho escravo, para que este brasileiro possa ser socorrido e encaminhado de volta ao nosso país. Obrigado, professor, pelos esclarecimentos.